Existem três elementos que compõem esse ciclo do Scrum, que são os papéis, artefatos e eventos. Esses são os elementos que fazem esse ciclo acontecer. Então fica comigo que vamos entender como funciona esse ciclo Scrum na prática. E aí, clã, tudo certo? Hoje vamos falar sobre uma metodologia ágil bastante utilizada que eu utilizo, que é sobre o Scrum. Eu utilizo ela no meu dia a dia de trabalho e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre ela para vocês. Alguns nomes e alguns conceitos podem parecer difícil, mas eu tô aqui para tentar te explicar e fazer você entender tudo certinho como que funciona. Mas antes da gente ir pro vídeo, se você é novo aqui, se inscreva no canal. Eu crio bastante conteúdo sobre programação, sobre a área de desenvolvimento de software. Principalmente eu falo bastante sobre Flutter, eu faço vídeos toda semana ensinando alguma técnica, algum componente, como utilizar no Flutter, mas também crio shorts, crio conteúdos que envolvem o mundo da programação. Então se inscreva no canal, deixe seu like, que isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? O Scrum, ele é uma estrutura para gerenciamento de projetos bastante utilizada no desenvolvimento de software. É uma metodologia que otimiza recursos, custo e tempo. Inicialmente, o Scrum foi concebido como um estilo de gerenciamento de produtos em empresas de fabricação de automóveis e produtos de consumo. Eles notaram que projetos usando equipes pequenas e multidisciplinares, cross-function, produziam os melhores resultados e associaram essas equipes altamente eficazes à formação do Scrum do rugby, que é daí onde vem o nome. O Scrum é uma estrutura ágil e de gestão de projetos que ajudam as equipes a estruturar e gerenciar o trabalho por meio de conjuntos e valores, princípios e práticas. Muitas vezes considerado uma estrutura de projeto de gestão de agilidade, o Scrum descreve um conjunto de reuniões, ferramentas e cargos que atuam junto, que ajudam as equipes a organizarem e gerenciarem melhor seu trabalho. No Scrum, existem três pilares que sustentam essa metodologia, que são transparência, inspeção e adaptação. A transparência faz com que todos tenham conhecimento dos processos, requisitos de entrega e do andamento do projeto. Ou seja, todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo. A inspeção é acompanhar o progresso do projeto para saber se tudo está caminhando conforme esperado, ou alguma mudança precisa ser feita. Adaptação é corrigir a rota ou realizar alguma mudança quando necessária, tudo para garantir o resultado final esperado e satisfatório. O Scrum, ele reconhece que todo mundo no início não vai saber direito como as coisas funcionam, mas que com o tempo as pessoas vão ganhar conhecimento e evoluir com a experiência. Ele é estruturado para ajudar as equipes a se adaptar com naturalidade às mudanças e os requisitos do usuário, com repriorização integrada no processo e ciclos curtos de liberação para que a equipe aprenda e melhore sempre. Agora vamos falar um pouquinho sobre os três elementos que compõem todo esse ciclo da metodologia Scrum. Os papéis são as pessoas que formam a equipe e vão ter três papéis definidos no guia Scrum. O primeiro deles é o Product Owner, que traduzindo seria o dono do produto. Ele é o líder como um todo, ele que vai decidir o que precisa ser feito e o que não deve ser feito. Então, se precisar alterar alguma funcionalidade ou até mesmo adicionar uma funcionalidade nova, é ele que vai decidir quando será feito. É uma pessoa que geralmente sabe como o sistema funciona inteiro e tem contato direto com o cliente. Então, por exemplo, se num cadastro do sistema, agora o campo nome vai precisar ser separado, né? Tipo, o primeiro nome e o segundo nome, quem vai decidir se vai ser feito isso mesmo e como vai ser feito, vai ser apresentado para o usuário, quem vai decidir é o PO. Scrum Master auxilia a equipe de desenvolvimento a resolver os problemas e a ajudar a afastar tudo que atrapalha a produtividade dos envolvidos, né, da equipe. Geralmente, quando você precisa de alguma coisa, é com essa pessoa que você vai falar. Se você estiver com alguma dúvida, você vai perguntar para essa pessoa quem que vai poder estar te ajudando para resolver esse problema seu. Então, ela facilita o meio de comunicação da equipe. E esse papel também cuida de todo o processo no ciclo de desenvolvimento do Scrum. Tem que garantir que tudo está caminhando conforme planejado. Dev Team são as pessoas que são responsáveis por construir o projeto. Então, nesse papel, temos programadores back-end, front-end, testers, enfim, todo esse time que faz produzir o software. E eu participo desse papel, eu sou o desenvolvedor. Os artefatos do Scrum são informações importantes usadas pela equipe do Scrum que ajudam a definir o produto e o trabalho que precisa ser feito
para construir o produto, né? Para construir o projeto, o sistema. E no Scrum, existem dois artefatos que são extremamente importantes você saber se você vai utilizar essa metodologia no seu dia a dia. Vale ressaltar que existem outros artefatos, porém, eles se encaixam na categoria de adicionais, né? Eles são fora desses dois que são extremamente importantes. O primeiro que temos é o backlog do produto. Essa é a lista principal do que precisa ser feito. Geralmente, ela é mantida pelo dono do produto, né? O PO, ou o gerente de produtos. Ela é uma lista dinâmica de recursos, de requisitos, aprimoramentos, correções, que ela serve para compor o próximo artefato, que é o backlog da sprint. Nada mais é que uma lista de tarefas do que vai ser implementado naquela sprint em questão, onde o dono do produto e os desenvolvedores separaram essas tarefas para poder fazer naquela sprint em questão. Só que não são bem tarefas. Estamos acostumados a utilizar tarefas no nosso dia a dia para a gente se organizar, mas na metodologia Scrum não existe o conceito de tarefas, e sim história de usuário. Uma história do usuário é uma explicação informal e geral sobre um recurso de software escrito a partir de uma perspectiva do usuário final ou cliente. O objetivo de uma história de usuário é articular como uma única tarefa pode oferecer um determinado valor ao cliente. As histórias do usuário geralmente são expressas em uma frase simples. Por exemplo, como... Aí vai colocar a persona, eu quero, para quê. Então, por exemplo, nesse caso ficaria, como um usuário cadastrado, preciso me autenticar no site para editar os dados do anúncio. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cerimônias ou os eventos do Scrum. A estrutura do Scrum inclui práticas, cerimônias e reuniões que as empresas utilizam com frequência. Assim que um determinado intervalo de tempo é estabelecido para um sprint, ele precisa se manter constante em todo o desenvolvimento do projeto. Estamos falando bastante sobre sprint e parece que todo o ciclo de desenvolvimento na metodologia Scrum é dentro de um sprint, mas afinal o que é uma sprint? É um período em que a equipe do Scrum trabalha em conjunto para concluir um incremento. A duração mais ou menos de sprint é de 2 semanas e quando um sprint acaba, começa a outra até acabar o projeto. Então, em um projeto de desenvolvimento de software pode ter várias sprints e todas vão ter que ter o mesmo tempo. Só para dar um exemplo bem simples, no mês temos 4 semanas, vamos supor que a equipe planejou 2 semanas cada sprint, então nesse mês vai ter 2 sprints nesse determinado tempo aqui. E dentro desse período de trabalho da sprint, temos alguns eventos que a gente tem que se organizar para poder começar de fato o sprint. O primeiro passo é organizar o backlog do produto. E geralmente essa responsabilidade é do PO, né, o dono do produto. Essa lista é definida em ordem de prioridade pelo PO, onde as entregas mais importantes são definidas no início do projeto. As histórias de usuários podem ser adicionadas, removidas, editadas e até mesmo excluídas. Depois que o backlog do produto estiver pronto, é onde que vem o planejamento do sprint. É o trabalho que vai ser realizado durante o sprint atual e planejado durante uma reunião por toda a equipe de desenvolvimento. Nessa etapa é selecionado o que será feito no sprint, sendo levado em consideração a prioridade das histórias. Então, de todo aquele backlog do produto que o PO criou, nós vamos separar algumas histórias de usuário para compor a sprint. E para a gente saber quantas histórias nós podemos pegar, nós colocamos um peso em cada história. É como se fosse uma taxa de qual a dificuldade é para fazer aquela história. E para a gente conseguir fazer isso, a gente utiliza uma prática, que é chamada de Story Points, que significa pontos de história. Isso quer dizer que as histórias não são estimadas por tempo, e sim por complexidade, riscos e o esforço dos envolvidos no projeto. Foi um pouco complicado no início não atribuir tempo a uma história, porque eu já estava acostumado a pegar uma história e pensar, essa história vai levar 8 horas para mim fazer. Só que no Story Points não é bem assim. Você atribui um número que vai ser referente à complexidade que você combina com o seu time. E para a gente conseguir colocar esses pontos de uma forma que faça sentido, um dos métodos a ser utilizado é a sequência de Fibonacci. Esses números são utilizados para classificar as histórias que estão no backlog, ou seja, na lista de produção do projeto. O time dev vai pontuar todas as histórias que vão compor o sprint. Para isso, uma das ferramentas utilizadas na metodologia ágil é o Planning Poker. Ele pode ser definido como uma técnica de planejamento estimativa baseada em consenso,
que é muito útil para estimar os backlogs de produto. A maioria das equipes vai realizar uma sessão de Planning Poker após a criação de um backlog de produto. Nesse momento é onde o time de desenvolvimento vai fazer essas estimativas das histórias. Então, geralmente, nessa parte é onde que os desenvolvedores pegam as histórias, leem o que precisam ser feito, olham no código. Dentro da história, você pega ali e coloca vários checklists do que precisa ser feito, quebrando em vários subtasks, né? Depois disso, a gente abre uma sala de Planning Poker, onde cada um vai ter a sua possibilidade de cartas, e aí pega uma história em questão, coloca em pauta do que precisa ser feito e cada um coloca uma carta. E depois que revela todas essas cartas, a gente entra em um consenso para saber qual peso vai atribuir àquela história. E é muito importante lembrar que essa metodologia é para ser uma estimativa em conjunto. Então, por exemplo, numa roda de Planning Poker de 5 pessoas, 3 pessoas jogaram na carta 5, com o peso atribuindo 5, e 2 pessoas colocaram o peso 3 e a outra colocou o peso 8. Geralmente, na maioria desses casos, quando tem uma extrema para baixo e outra extrema para cima, essas 2 pessoas vão colocar seu ponto de vista do porquê escolheram esse peso. E a intenção aqui é propor um acordo para que todos aceitam um valor final para aquela história. Porque afinal de contas, um dos pilares da metodologia Scrum é a transparência. Então todo mundo tem que estar ciente do que precisa ser feito e qualquer um ali dentro do projeto possa ser habilitado para pegar aquela história em questão. Então, por mais que aquela pessoa tenha colocado um peso baixo naquela história, porque ela achou muito fácil fazer aquela história, tem que entrar em acordo com todos os membros da equipe, porque afinal qualquer um vai poder pegar aquela história em questão. Não ficar só dependente daquele desenvolvedor para aquela tarefa. A velocidade da equipe vai estar relacionada ao número de pontos que ela consegue entregar em um sprint. Ou seja, os pontos são uma referência para produtividade naquele prazo do sprint. Então, por exemplo, essa equipe de desenvolvimento em um sprint eles conseguem entregar 30 pontos. Isso é uma forma de medir quantas histórias a equipe consegue pegar em um sprint. Caso a equipe não consiga entregar todas as atividades que foram planejadas num sprint só, todas essas histórias que ficaram faltando nesse sprint vão ser passadas para o próximo. No final da reunião de planejamento, é preciso esclarecer qual o objetivo da sprint. Geralmente é uma frase que descreve o que vai ser entregue. Outra cerimônia do Scrum é a reunião diária, que como o próprio nome já diz, é uma reunião que acontece todos os dias. E essa reunião é para que todos os membros da equipe fiquem por dentro do que esteja acontecendo e fiquem atualizados com as mesmas informações. Então, é realizada uma reunião bem rápida, que ocorre na mesma hora e no mesmo local, justamente para poder manter a simplicidade. Muitas equipes tentam concluir a reunião em 15 minutos, mas vale lembrar que é apenas uma diretriz. Então, cada membro da equipe vai responder essas 3 perguntinhas. O que eu fiz ontem, o que eu planejo fazer hoje e se eu tenho algum obstáculo. No final do sprint, a equipe se reúne para uma sessão informal a fim de ver uma demonstração do que foi feito. O objetivo aqui é apresentar a evolução do projeto e discutir de modo colaborativo se há alguma necessidade de adaptação antes de começar um novo sprint. E o evento final é a retrospectiva. Aqui é o momento que a equipe se reúne para ver o que realmente funcionou e o que não funcionou na sprint que acabou de passar. Então pode ser coisas relacionadas ao projeto, às pessoas ou nos relacionamentos, dos envolvidos, também podendo ser nas ferramentas que a equipe utiliza e até mesmo em determinadas cerimônias. A ideia é criar um local em que a equipe possa focar o que foi bem e o que precisa melhorar para a próxima vez. Então agora que a gente já sabe todos os conceitos do ciclo Scrum, vamos voltar para aquela figura do início do vídeo para a gente conseguir fazer aquele ciclo de desenvolvimento bem mais claro agora que a gente já sabe todos os conceitos. Então o ponto inicial é a visão do projeto, o que vai precisar ser feito como um todo. Depois, o próximo passo é construir o backlog do produto, e geralmente quem é responsável é o PO. Depois vem o planejamento da sprint para a gente conseguir construir o próximo passo, que é o Sprint Backlog. O próximo passo é a execução da sprint, que geralmente tem de 2 a 4 semanas, e dentro desse ciclo da sprint temos as reuniões diárias, que seria outro ciclo ali dentro, O próximo passo é entregar o resultado dessa sprint que foi feito o desenvolvimento. Então temos a análise da sprint e depois em sequência a retrospectiva da sprint do que foi passado, para assim a gente voltar novamente do backlog e fazer todo esse ciclo
ciclo de desenvolvimento novamente. A força da equipe ágil está na colaboração e no reconhecimento de que cada membro contribui para trabalhar no sprint. Por isso, temos que ter habilidades para o trabalho em equipe nesse ciclo de desenvolvimento ágil. Espero que você tenha entendido como funciona o ciclo de desenvolvimento do Scrum. Dúvidas, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a criar conteúdo para vocês. E valeu e até mais!